Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui mais uma vez conosco. Bom, eu já tinha falado alguns assuntos sobre sonhar com águas e eu fiquei devendo esse vídeo para vocês sobre mar. Com sua pastora, a senhora falou sobre os rios, sobre a água parada e não falou do mar. Então hoje eu vou falar sobre o mar e você que tem aí curiosidade de saber sobre sonhos e está conosco a primeira vez, eu te aconselho você a assistir nossos vídeos aqui no card e entender um pouco melhor sobre esse assunto tão maravilhoso. Enquanto eu tomo aqui o meu café, roda a vinheta e eu volto com o assunto. Então, gente, vocês que estavam querendo saber o que é sonhar com o mar, né? Eu tenho certeza que muita gente teve bastante sonhos com o mar, né? E mar é uma coisa muito interessante porque quando se fala de mar, eu tenho como contexto, né, no contexto dos sonhos, uma palavra que eu posso trazer para vocês na interpretação dos sonhos é em Apocalipse capítulo 13, versículo de 1 ao 7, quando fala que a besta que subiu do mar. Quando nós olhamos para mar aqui no contexto da palavra de Deus, nós vemos que mar simboliza povos, né, nações. Mas também, quando nós queremos identificar esta revelação que Deus deu com o mar tanto pode também simbolizar dúvida pelas suas ondas. Porque o livro de Tiago diz que nós temos que crer no Senhor sem duvidar. Porque os que duvidam são semelhantes a ondas do mar, que vão e voltam e não sabe qual é a decisão certa que vai tomar. Então, quando você vai sonhar, ou você sonhou, você ainda vai sonhar, porque muita gente ainda vai sonhar com o mar e vai ficar na dúvida, pastor, o que significa o mar? Como é que você sonhou? Né? Como foi seu sonho? Como é que esse mar estava? Esse mar estava bravio, estava agitado, estava em ressaca? Porque você que mora no litoral, você que já viu as imagens, como é que o mar fica quando ele está revolto, quando ele está, inclusive, depois de um grande temporal, as ondas ficam bem agitadas. Então, isso pode demonstrar na sua vida ou na situação até próxima a você, ou de familiares, ou de alguém da sua igreja, da sua denominação, ou até mesmo você próprio. Como é que está a sua vida quando você começou a sonhar com o mar? Não é que a sua vida está agitada? Será que a sua vida está passando por processos de lutas tão difíceis que é difícil até de alguém chegar perto, né, numa onda forte, com medo de arrastar, de tantos os problemas? Então nós olhamos para isso tanto no contexto como de mar de povos, de nações, porque a Bíblia diz no livro de Salmos, número 46, né, que o mar está bravio, né? Então a gente pode entender que quando o mar ele se agita, isso pode trazer também esse mundo à nossa volta, né? A situação atual, por exemplo, do nosso país, a situação, por exemplo, dos países, né, que vivem catástrofes. Então, isso pode se tornar, falar muito mais do que um simples sonho, né, de um mar bravio. Deus querer falar muito mais do que simplesmente uma vida agitada. Deus pode estar mostrando realmente uma situação que está acontecendo em torno de você, em torno da sua família, em torno da sua casa, ou dentro do seu ministério, algo que vai acontecer ainda. Então, sonhos são sonhos proféticos, são sonhos de Deus. Eles podem acontecer tanto nesse momento que você sonhou, para essa semana mesmo, ou pode acontecer bem depois. Mas se são sonhos proféticos, Deus já está avisando aqui, já está mostrando aqui. Então, em que contexto você teve esse sonho com o mar? Ah, pastor, eu sonhei que o mar invadia a terra. Então, isso pode realmente simbolizar uma fúria muito grande de tribulação, de problemas que pode estar vindo para a terra, né? Para a cidade que você sonhou, para o bairro que você sonhou, para o ministério que você tem, que você trabalha. Então, quando olhamos para o contexto do mar bravio, pode realmente se tornar, através do seu sonho, do contexto, essa agitação aí na sua vida ou em torno de você. Quando se trata de povos,
nós vemos que esse mar bravio são agitações na política, agitações nos contextos da economia e tantas outras coisas. Então, esse mar que invade terra, esse mar que você também pode estar sonhando que ele está calmo, porque muitas pessoas gostam de ouvir o som do mar, né, à noite para dormir, gostam de escutar aquele som calmo das ondas que bate e volta. Então, esse mar que vai trazendo bonança, leveza, isso não é ruim. Mar também, quando ele está bem calmo, bem tranquilo, mas todas as vezes que eu sonho com o mar, eu me preocupo. Por quê? Porque mar simboliza o mundo. Mar é o mundo. Então, como é que eu estou nesse sonho? Eu estou dentro do mar, então eu posso estar me envolvendo com as coisas do mundo. Como é que foi esse sonho? Eu estou olhando para esse mar, em frente ao mar, olhando para ele, mas não acontece nada, eu estou vendo só o mar. Eu posso estar como, por exemplo, Ló, na beira da cidade, observando tudo que era feito ali. Não estava em Sodoma e Gomorra, vivendo dentro da prostituição, né, do que Sodoma vivia, mas ele criou suas filhas, cuidou da sua família dentro desse contexto do mundo Sodoma e Gomorra. Então, nós poderemos entender isso no contexto dos nossos sonhos em relação ao mar, desses contextos. Tanto mar como mundo, né, tanto bravio, no sentido de lutas e dificuldades, batalha ferrenha sobre você, que você não consegue, às vezes, nem respirar direito, como também podemos entender que o mundo que está à nossa disposição, e nós temos que entender que se nós não soubermos lidar com situações no mundo, nós acabamos sendo levados, né? Como a onda vai para aqueles que não sabem nadar, e até quem sabe nadar no mar, se você não vigia, a onda leva você para o fundo e é morte certa. Então, se você está sonhando com o mar, está se afogando nele, e ele está levando você para o fundo, você se preocupe com isso, porque isso pode ser o mundo te sugando, te atraindo com coisas do dia a dia, coisas que muitas vezes você pode estar trazendo para dentro da sua própria casa em relação à TV, muitas coisas que você vê e que o mundo pode estar entrando como uma figura de mar, tá certo? Então, nesse contexto de mar, nós podemos saber que o mar, tanto como diz no Apocalipse, quando a besta subiu do mar, é mar de gente, é mar de povos. Então, toda vez que Deus me mostra mar, eu sei que é o mundo. Se eu estou falando comigo, está acontecendo isso. Ou mar está bravio, é o mundo, é a situação econômica, é a situação financeira do país, é a situação da política no país, ou até mesmo a minha vida e como é que eu estou vivendo em relação ao mar, em relação a essas coisas. Então, Deus vai estar sempre mostrando no contexto que você sonhou. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que você sonhou com esse mar? Ah, pastora, eu só sonhei que eu estava apenas olhando para o mar. E a onda veio aqui e molhou meus pés. Então, cuidado com a caminhada. Cuidado com a caminhada, porque aonde nós passamos, onde nós andamos, nós temos que vigiar, porque são pequenas coisas que nos atraem nesse mundo de tanta facilidade, né, na tecnologia, né, nas imagens e tudo que nos oferece. Muitas vezes você não está lá no mundão, mas o mundão vem até você. Então, esse contexto de sonhos com o mar é que você tem que se preocupar com a sua vida espiritual, para saber se você realmente está envolvido com as coisas de Deus ou se esse mar de mundo, né, de fantasias, de coisas que oferece, né, que são muitas coisas. Eu não vou dizer para você que é ruim não, porque o mundo oferece muita coisa boa aos olhos, né, coisas para iludir o ser humano. E nesse mundo de ilusão, ele vai levando muitas pessoas, inclusive pessoas cristãs, né? Pessoas evangélicas de muitos anos. Se não vigiar, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que a onda vai puxando, vai puxando, vai puxando. E se você sonhou que essa onda está batendo e levando, nós vamos entender que é a dúvida. E a dúvida, Deus não opera na dúvida, tá bom? Deus não opera na dúvida. Deus precisa que você confie, porque se nós não confiarmos no Senhor, nós ficamos sem saber o que fazer. Então, se você está sonhando aí com essas coisas, eu quero trazer para vocês aqui o versículo. Eu sei que é Tiago, aqui para vocês, em questão do Tiago, capítulo 1, versículo de número 6 e 8.
peça, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. Então, nesse contexto, sonhando nesse contexto de Tiago aqui, capítulo 1, versículos 6 e 8, é no quesito que você está, justamente essa pessoa assim, olha, vai lá e vem cá e não acredita, e está duvidando, inclusive de coisas que Deus tem te dado, tem prometido a você, e você está meio com o pé lá e cá, duvidando que realmente, será que Deus vai fazer? Será que Deus é comigo? Será que Deus está realizando? Será que Deus vai fazer? Então, nós temos dentro do contexto com os sonhos, dessa forma que eu já falei para vocês. O mundo em nosso redor, né, uma vida agitada, com tribulações, com lutas, você pode estar vivendo isso, e quem não está vivendo, não é verdade? Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, quem é que não está vivendo um mar revolto de dificuldades financeiras, de dificuldades emocionais, um turbilhão de coisas, né, com família, com trabalho. Então, esse mar realmente, certamente está agitado para muita gente. Então, quando Deus te mostra uma revelação em sonhos com o mar, você pode estar encaixando ele nesses contextos. Mar de tribulação, mar de luta, mar de dificuldade, tanto financeira como emocional, física e tantas outras áreas, ou também no quesito que Deus está falando, olha, não seja como esse mar, que a onda vem e volta, bate aqui, volta lá e continua igual. Então, nesse contexto, você pode também encaixar no seu sonho com o mar, tá bem? E na tranquilidade do mar também, quando você quer ouvir as ondas batendo, na tranquilidade, sonhei com o mar à noite, tranquilo e calmo, pode também, Deus está mostrando que a sua vida precisa um pouco mais de leveza, um pouco mais de calmaria, como ele fez com os discípulos em alto mar, quando o vento soprou muito forte, as ondas entravam no barco, e Jesus estava dormindo na almofada, e disseram, Senhor, não se preocupe que nós pereçamos, o Senhor disse, homens de pequena fé, e deu ordem aos ventos e ao mar que se acalmassem, e seguiu então uma grande bonança. Então, que esse mar, na sua vida, nesse contexto de sonhos, que você está sonhando, tomara Deus, que Deus queira que seja esse mar de bonança, esse mar de tranquilidade, de leveza, que é o que você precisa, que é o que nós precisamos, que é o que o mundo precisa, dessa leveza, dessa calmaria, e para isso Jesus, ele é o piloto, né? É ele que vai chegar no momento certo, na hora certa, dizer, acalma-te vento, aquieta-te mar, tá bom? Que Deus te abençoe, que você aprenda um pouquinho mais cada dia conosco. Nós não sabemos tudo, já falei em outros vídeos. O que eu não souber, você sabe. O que o Senhor não me revelou a você. Você pode mandar um e-mail para a gente poder estar lendo, tá bom? Eu vou estar fazendo um balanço dos e-mails aqui e vou estar trazendo no próximo vídeo para vocês aí o e-mail que vocês mandaram para mim, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, tá, por participar conosco. Nunca deixe de compartilhar nossos vídeos, que certamente alguém tenha curiosidade de saber o que é sonhar com o mar e com tantos outros assuntos que nós temos em nossos primeiros vídeos que já foram gravados. Deus abençoe e até o próximo vídeo.